Olá, pessoal. Hoje é a nossa nona aula do módulo Departamento Pessoal. Hoje a nossa aula é sobre horas extras. Na apostila, a aula de hoje está nas páginas 41 e 42, caso vocês queiram acompanhar, tá? Então vamos lá. O que diz a legislação sobre hora extra? A consolidação das leis do trabalho, CLT, prevê obrigatoriedade do cálculo da hora extra, sobretudo como forma de valorizar o serviço realizado, além do expediente contratado. Um trabalhador com carteira assinada atualmente deve cumprir uma jornada semanal de 44 horas, ou 8 horas diárias. A legislação ainda prevê a realização máxima de 2 horas extras diariamente, o que pode totalizar 10 horas trabalhadas, mas em alguns casos existe o limite que pode ser extrapolado. É o que acontece para chamados turnos de 12 por 36. Nesses casos, o funcionário pode trabalhar por 12 horas consecutivas, mas tem o direito de 36 horas de descanso sequenciais. Porém, é obrigatório cumprir as mesmas 44 horas na semana e o limite de 220 horas mensais. Então, vamos lá, gente. As horas extras são horas extraordinárias, horas a mais do que as horas contratadas no seu contrato de trabalho. Então, tem o contrato de trabalho e tem as leis trabalhistas, tá? Então, as leis trabalhistas, elas falam o quê? Que o funcionário não pode ultrapassar 44 horas na semana de trabalho. Vocês viram na aula anterior, uma aula anterior, eu falando sobre jornada de trabalho. Ou 8 horas diárias. Uma pessoa que trabalha 8 horas diárias, ela vai trabalhar de segunda a sábado. E a pessoa pode trabalhar 9 horas por dia, trabalhando de segunda a sexta. Lembram disso? Também existem pessoas que têm aquela escala 12 por 36. Normalmente em hospitais, em laboratórios, o pessoal trabalha aí 12 por 36. Como que funciona? Ele vai fazer 12 horas de serviço, porém ele só vai voltar a trabalhar após 36 horas afastada do trabalho, né? Então é como se a pessoa trabalhasse dia sim, dia não. Trabalhou hoje na terça, vai folgar na quarta. Trabalha na quinta, folga na sexta. Trabalha no sábado, folga no domingo. E assim sucessivamente. Contanto que ele não ultrapasse as 44 horas na semana, nem as 220 horas no mês. Por que 220 horas, tá? Vamos lá. O mês comercial tem 5 semanas. Por que 5 semanas? Porque normalmente tem 4 semanas inteiras e um dia ou 2 da quinta semana. Então, para arredondar, para deixar uma coisa geral, né, uma coisa inteiriça, eles arredondam para 5 semanas. Se você pegar a sua calculadora e fizer 44 horas na semana, vezes 5 semanas, que é a quantidade de semanas no mês, você vai ter aí 220 horas mensais. Tudo bem? Então, para cálculo de hora extra, funciona assim. A jornada de trabalho é a seguinte: o funcionário pode trabalhar de 8 até 12 horas, né? Sendo que na semana cumpra as 44 horas e no mês as 220 horas. Tudo bem? Quando fala de uma pessoa que trabalha 8 horas diárias, e aí ela pode fazer até 2 horas, né, de hora extra, o que acontece? Essas 2 horas tem que ser na semana, tá? Tipo, como se fosse de segunda a sexta ou segunda a sábado. Porque aí tem a forma de pagamento que é diferente. As horas extras, elas precisam ser pagas com um valor a mais. Então, o funcionário ele é contratado para ganhar X por mês, X por hora. Se ele vai trabalhar a mais do que as horas contratadas, ele vai receber um valor a mais por isso também, tá? Um valor extra também. Ele está trabalhando de uma forma extra, vai ganhar de uma forma extra. Como podem ser pagas as horas extras? Gente, as horas extras podem ser pagas de 2 formas. 50% em cima da hora, tá? Se a hora extra for realizada de segunda a sábado.
E 100% se a hora extra for realizada de domingo e feriado, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Suponhamos que hoje, terça-feira, o meu horário de trabalho é até às 17, tá? E aí, o meu chefe pede para eu ficar até umas 7 horas. Pede para eu ficar. Então, eu saio às 5, ele pediu para eu ficar até às 7, eu fiz aí 2 horas a mais de hora extra aí, né? Então, em cima dessas 2 horas a mais, vai vir 50%. Por que vai vir 50%? Porque eu fiz na semana. De segunda a sábado, é 50%. Se for um feriado e a empresa pedir para eu trabalhar, é um feriado, tá? Feriado nacional, suponhamos, né? Não só um feriado estadual. Um feriado nacional. E eu fui trabalhar. Então, o que acontece? Ele vai pagar 100% das minhas horas, ou seja, o dobro que eu ganho, né? Se eu ganho por dia R$ 50, se eu trabalho num sábado, se eu trabalho num domingo ou num feriado, ele vai pagar para mim, então, R$ 100, o dobro. Tudo bem, gente? Tá? Por que acontece isso? Porque o domingo, lembra do DSR, Descanso Semanal Remunerado? Ele é um dia que você recebe sem você trabalhar. É como se fosse a sua folga, entendeu? E o feriado funciona da mesma forma. O feriado você fica em casa e você ganha normal. Eles não descontam o feriado de você. Só que aí, mesmo você ganhando, você tem que trabalhar. Vamos supor, né? Se te pedirem para fazer hora extra. Então, eles têm que pagar o que eles já tinham que pagar, mesmo que já era seu direito, mais o que você trabalhou. Por isso que acaba sendo o dobro. Entenderam? Como que a gente calcula aí? Deixa eu só falar uma coisa antes de explicar para vocês o cálculo. 50% e 100% são os valores mínimos pela CLT, tá, gente? Tem empresa que, por conta da convenção coletiva, quem estudou, quem fez a pesquisa que eu pedi sobre convenção coletiva, vai entender que a convenção coletiva é uma espécie de acordo coletivo entre o sindicato da empresa e o sindicato dos funcionários. De forma geral, bem grossamente falando, né? Então, pode ser acordado dentro das normas internas da empresa, da convenção coletiva ou acordo coletivo, que as horas extras dos funcionários sejam maior, a porcentagem maior do que essa que eu falei aqui. Tem empresa, por exemplo, que se o funcionário faz hora extra de segunda a sábado, o valor da hora, a porcentagem de hora extra não é 50%, é 75%. Meu, que legal! Significa que esse funcionário vai ganhar a mais. Tem empresa que quando o funcionário trabalha num domingo, né, ou trabalha num feriado, ao invés da empresa pagar R$ 100 para ele, a empresa paga 100%, a empresa paga 120%. Eu já vi empresas que fazem isso, tá? Poxa, que legal, bacana, tá? O que você tem que entender é o seguinte: pode ser maior do que essas porcentagens que eu falei para vocês? Pode, só não pode ser menor. Não existe você trabalhar numa empresa e eles falarem que vai pagar sua hora extra, que deveria ser a 50%, eles falarem que vai pagar 40%. Né? Ou falar que você vai trabalhar num domingo, num feriado, e que eles vão pagar para você 50%, sendo que eles tinham que pagar 100%. Isso não existe, tá? A CLT, ela tem essa lei que fala que hora extra de segunda a sábado, 50%. Hora extra de domingo e feriado, 100%. Não pode ser menos que isso. Eu estou falando para vocês porque eu tinha um colega de trabalho que fez um comentário comigo que ele trabalhava numa empresa e que a empresa pagava para ele 40% de hora extra de segunda a sábado. Eu falei, como assim 40%? Sendo que não pode. O mínimo é 50% pela CLT. Ele, não, é porque eles falaram assim, que eles não colocam a hora extra na folha de pagamento, e aí não tem desconto, por isso que eles cobram assim, que se eu quiser que eles paguem normal, eles precisam colocar na folha de pagamento, automaticamente vai ter desconto, eu vou receber menos do que eu estou recebendo agora. Eu falei assim, então peça para colocar na folha de pagamento, porque você vai perder em aspas, mas vai vir como cálculo de FGTS, vai vir como base de cálculo de INSS.
E aí você acaba não perdendo de uma certa forma. Agora, o que eles estão fazendo é sim uma forma de você perder. Você está perdendo 10% da sua hora extra. Então, não existe isso, tá, gente? Prestem atenção, porque existe muita empresa aí que é sacana e que tenta prejudicar, lesar os seus funcionários. Então, por favor, prestem atenção no que eu falei para vocês. Se vocês puderem, faz uma pesquisa. Tem aí a CLT na internet. Dá uma lidinha. Saiba dos seus direitos, saiba das leis trabalhistas. É interessante. Para que não aconteça de quando você for trabalhar na área de departamento pessoal, você cometer algum tipo de erro, porque qualquer erro que você possa cometer pode gerar aí um processo trabalhista para a empresa que não é legal, e ao contrário também, se de repente alguma empresa quiser te lesar, né, e aí você pelo menos sabe dos seus direitos e consegue impedir que isso aconteça. Tudo bem, a sabedoria, o conhecimento, ele é sempre bem-vindo, né? E tá aí à disposição da gente, é só a gente ter interesse para procurar, tá? Voltando aqui na questão de calcular, como que a gente calcula as horas extras? Bom, para a gente calcular a hora extra, primeiro a gente precisa descobrir qual é o salário hora, quanto que o funcionário ganha por hora. Porque o nome é hora extra, é uma hora, não um salário extra, né? Então, não tem como você pegar e fazer qualquer coisa se você não descobrir primeiro quanto que um funcionário ele ganha por hora, tá? Para você saber quanto que uma pessoa ganha por hora, é só você multiplicar o salário dela mensal pela quantidade de horas mensais que ela trabalha. Então, se você conversa com uma pessoa e sabe que ela trabalha 44 horas na semana, e que ela é mensalista, ela recebe por mês, então você já vai saber que ela trabalha 220 horas, tá? Então, é só você pegar o salário mensal dela e dividir pelas horas mensais, 220. Professora, mas se for um estagiário, uma pessoa que trabalha menos horas, trabalha, sei lá, 6 horas por dia, 36 horas na semana, ou sei lá, você vai fazer a mesma coisa, vai descobrir o valor da hora na semana e vai multiplicar por 5 para você saber o valor mensal que o funcionário, as horas mensais que essa pessoa trabalha. Tudo bem? Aí está falando aqui, ó. Para calcularmos horas extras, primeiro precisamos achar o salário hora. Quanto que o funcionário recebe por hora? Exemplo, funcionário com salário de R$1.000 ao mês, como que vai ser? R$1.000, que é o salário dele, vezes as 220 horas mensais. Qual é o valor por hora que ele recebe? R$4,54. Eu quero saber quanto que meu pai ganha por hora. Pega o salário dele e divide por 220, caso ele trabalhe 220 horas por mês, tá bom? 44 horas na semana. Por isso que você precisa saber quantas horas semanais a pessoa trabalha, tá? Aí vem aqui, ó, da onde vem as 220 horas? Trabalhamos 44 horas, não é mensais, tá? É semanais, desculpa, tá? Corrigem aí pra mim, por favor, corrijam. Trabalhamos 44 horas semanais. Um mês comercial tem 5 semanas, logo 44 vezes 5, 220. Tá bom? Que foi o que eu expliquei pra vocês. Gente, prestem atenção também que uma pessoa ela pode trabalhar menos. Por exemplo, eu tive um trabalho que eu trabalhava 1 hora a menos que todo mundo. Eu trabalhava só 40 horas na semana. Eu trabalhava das 8 às 5, né? Então, 8 horas por dia vezes 5 dias na semana, dava 40. Aí faltava as 4 horas, né, do sábado. E eu não trabalhava de sábado. Então, eu trabalhava só 40 horas na semana. Então, 40 horas vezes 5 semanas, eu trabalhava 220 horas mensais só. Então, eu trabalhava 20 horas a menos que uma pessoa que trabalhava aos sábados ou uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta, 9 horas por dia. Então, se fosse calcular o meu salário hora, por exemplo, naquela empresa, não poderia pegar o meu salário mensal e dividir por 220, porque eu não trabalhava 220, eu trabalhava 200 horas, entendeu? Por isso que você precisa saber quantas horas a pessoa trabalha na semana, porque não pode passar de 44 horas, mas pode sim você trabalhar menos do que 44 horas. Pega a calculadora e faz um teste aí comigo. Vamos fazer um exemplo. Acompanhe, por favor. Vamos supor que você vai querer saber quantas horas trabalha um estagiário, tá?
E aí você sabe que ele trabalha 6 horas por dia. E você quer saber quantos dias ele trabalha, quantas horas ele trabalha na semana. Se a gente for supor que esse estagiário trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta, então a gente faz 6 horas, né? Vezes 5 dias da semana, que vai dar 30 horas. Então, esse estagiário, ele trabalha 30 horas na semana, nesse exemplo, tá? Vezes 5 semanas, né, do mês, ele vai trabalhar só 150 horas mensais. Então, se de repente fosse um estagiário, que eu queria saber qual é o valor do salário desse estagiário, quanto que esse estagiário ganha por hora, então eu teria que fazer o salário dele, suponhamos que fosse R$1.000. O salário dele dividido não por 220, porque ele só faz 6 horas por dia, só 30 horas na semana, e logo no mês ele faz 150 horas. Vocês entenderam? Nos exercícios que eu vou passar aqui, a gente vai trabalhar tudo em cima de 220 horas, porque é o mais comum, né, das pessoas trabalharem. É muito difícil uma pessoa trabalhar menos do que 44 horas na semana. Muito difícil mesmo, só se for estagiário ou algumas empresas, como no caso que eu trabalhei. O salário hora desse funcionário é de R$ 4,54. Então, suponhamos que o funcionário fez 10 horas extras a 50%. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil descomplicar a situação para vocês. Mas essas 10 horas aqui, ele fez no mês, tá? Então, chegou o final do mês, eu vou fechar a folha de pagamento e eu vou ver quanto de hora extra eu tenho que pagar para esse funcionário. E aí eu vi que ele, no decorrer de um mês, ele acabou fazendo 10 horas a mais de hora extra. E foi 50%, porque essas horinhas que ele fez, foi fazendo durante o mês, foi de segunda a sábado. Por isso que eu calculei aí que ele fez de 50%, tá? Então, como que a gente faz o cálculo? A hora extra dele, a hora normal, né, dele de trabalho é 4,54. Então, vou colocar 4,54 vezes 50%, porque as horas que ele fez foi de segunda a sábado, né? Então, vezes 50%. E eu achei o valor de 2,27. Aí aqui tá, 50% sobre o salário hora. 2,27 é o valor a mais que a empresa vai pagar para ele. Então, assim, nas horas normais de trabalho dele, ele recebe 4,54. Quando ele começa a fazer hora extra, as horas dele vai ser 4,54 mais os 2,27, entendeu? Aí tá aqui na linha de baixo. 4,54, que é a hora normal, mais 2,27, que é o valor de 50% em cima da hora dele, a hora extra dele passa a ser 6,81. Quem já andou de táxi vai entender o exemplo que eu vou dar. Táxi, não Uber, tá? Táxi, ele tem até determinada hora um valor que ele chama de bandeira 1. A bandeira 1 é um valor mais barato. E passando de determinada hora, eu acho que passando das 7 da noite, 8 da noite, ela vai para a bandeira 2. Bandeira 2 é o quê? Agora, por conta do horário, vai ser um pouco mais caro. É como se fosse isso. Enquanto o funcionário está trabalhando as horas normais, que foi acordada no contrato de trabalho, ele está na bandeira 1, ou seja, o salário dele é R$ 4,54 por hora. Se a empresa solicita que ele fique a mais do horário contratado, aí ele vai para a bandeira 2, ele vai para 6,81, caso isso aconteça de segunda a sábado, tá? Aí eu descobri o salário hora. Eu quero saber quanto eu tenho que pagar de hora extra para ele. Então, eu sei que o salário dele mais hora extra, 50%, é 6,81. E eu sei que ele fez 10 horas, porque no enunciado está falando que ele fez 10 horas extras. Então, eu vou multiplicar por 10, que são as horas realizadas que ele fez a mais. Então, o total que eu tenho que pagar para esse funcionário vai ser R$ 68,10. Aqui, ó, o total de hora extra, tá? Então, é fácil. Primeiro passo, eu tenho que achar o valor do salário hora, né? Que é pegar o salário e dividir por 220. Se for 50%, eu tenho que pegar o salário hora e fazer vezes 50% e achar o valor. Depois, eu preciso somar o salário hora mais a hora extra, né? Achei o valor de hora extra. E tenho que multiplicar pela quantidade de horas que ele fez,
aqui, aí eu chego no valor de R$ 68,10. O salário do funcionário será, no final, né, que eu vou ter que pagar o salário dele, R$ 1.000, que é o salário dele de contrato, mais os R$ 68,10 das horas extras que ele fez no mês. Então, o salário dele de R$ 1.000 foi para R$ 1.068,10. Tudo bem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em cima desse salário aqui, ó, você normalmente, se a empresa paga as horas extras no holerite do funcionário, o que significa? As horas extras, elas são calculadas, né? Elas são somatizadas aos cálculos, né, dos direitos trabalhistas do empregado. Em cima desse valor, a gente tem que descontar o INSS. Porque assim, gente, INSS e o imposto de renda que vocês aprenderam a fazer nas aulas anteriores, eles são descontados em tudo. É descontado em férias, é descontado em 13º, é descontado em salário, é descontado em hora extra, é descontado em tudo. É porque eu não quis juntar tudo isso numa aula online para não prejudicar vocês, né? Dar um nó na cabeça de vocês. Mas o certo seria, depois de você achar esse valor aqui, ó, de R$ 1.068,10, fazer os descontos de INSS. No caso, não ia dar IR, porque o valor do salário é muito baixo e ele está isento. Mas que ia dar aí uns 80 e pouco, 90 e poucos reais de INSS, iria dar, sim. Tá? Então, R$ 1.068,10 não é realmente dinheiro que vai cair na conta desse funcionário, tá? Vai ser um valor menor por conta dos descontos. Tá bom? Próximo exemplo, para vocês entenderem. Ó. Funcionário com salário de R$ 1.400 e 12 horas a 100%. Esse exemplo agora a gente é de uma pessoa que trabalhou no decorrer do mês 12 horas de domingo ou feriado. Tá? Então, vamos supor que teve aí um domingo que ele trabalhou 12 horas. E aí tá lá contado, tá registrado, e eu preciso saber quanto que é esse valor para poder pagar para ele. Então, olha só, peguei o salário dele, 1.400, dividi por 220 horas, achei o valor do salário hora dele, 6,36. Peguei o salário hora e fiz vezes 100%. Por que vezes 100%? Porque no enunciado está falando que foi a 100%. Então, olha só que engraçado. 100% de 6,36 é 6,36. Ou seja, 100% é o dobro. Então, o que eu faço? Peguei 6,36 mais 6,36, que foi os valores que eu achei aqui, e a hora dele, o dobro da hora dele, é 12,72. Ou seja, a hora de trabalho desse funcionário é 6,36. Se ele fizer hora extra a 100%, dobra a hora dele, é o dobro. Então, o dobro de 6,36, 12,72. Tudo bem? Se der, gente, diferença, a professora está falando e eu estou batendo na calculadora para conseguir entender, só que o finalzinho dá um valor e na minha calculadora dá outro. É por conta de arredondamento de calculadora, tá, gente? Se der uma diferença de 1 centavo, 2 até 5 centavos, é arredondamento da calculadora, não tem problema, tá bom? Olha só, peguei aqui, ó, 12,76, que é o valor da hora de trabalho dele a 100%, vezes 12 horas. Por que as 12 horas? Porque está no enunciado que ele fez 12 horas a 100%. E aí a hora dele passa a ser o quê? A hora dele não. O total de hora extra dele passa a ser R$ 152,64, tá? 12,72 vezes 12 horas que ele fez a mais, dá esse valor aqui do total de horas extras. Aí o salário dele será 1.400, que é o salário de registro, mais as horas extras que ele fez, que ficou no valor de 152,64, e o valor do salário dele passa a ser 1.552,64. Lembrando que isso é o salário bruto, sem desconto. Em cima desse valor vai ter os descontos de INSS e imposto de renda, se houver. É interessante você saber como que calcula hora extra, porque assim, por mais que você não trabalhe na área de departamento pessoal, mas é bom você saber se o pessoal está pagando certo.
Se você trabalha, sei lá, em outra coisa, em uma outra área, e aí de repente fez hora extra e eles pagam, você já pensou? Será que eles estão pagando certo? Será que eles não estão me roubando? Será que eles não estão, sei lá? Deixa eu ver aqui. Você, sabendo calcular, você vai saber se eles estão pagando certo ou não. E se de repente eles estão te pagando em cima de 40%, não é verdade? Então é bom você pegar e saber fazer a conta. Então pegar o salário, dividir pela hora mensal, né, que você faz, no caso 220, acha o valor do salário hora e faz vezes 50%, se for na semana que você fez, ou 100% se for no domingo e feriado. Soma o valor que deu da multiplicação da porcentagem à sua hora de trabalho normal e multiplica pela quantidade de horas que você fez de hora extra no mês. Aí você acha o valor total das suas horas extras. Gente, não tem segredo. Se você seguir essa ordem que eu coloquei nos exemplos, você vai conseguir fazer os exercícios. Primeira linha, salário para descobrir o salário hora. Segunda linha, você vai descobrir o valor do salário mais a hora extra. Terceira linha, você vai saber o valor total, o valor inteiro, né, no caso da hora extra mais salário. Na quarta linha, você vai saber o valor total das horas extras e na quinta linha, você vai saber o valor do salário bruto, ok? Exemplo 3. Funcionário com salário de 2.000 e 20 horas a 50% e 16 horas a 100%. Porque isso pode acontecer. Pode acontecer no decorrer de um mês o funcionário fazer muitas horas extras e em dias diferentes. Então, vamos supor que no decorrer do mês, todo dia, pelo menos uns 20 dias, ele acabou ficando uma hora a mais do que o horário dele de trabalho. E acabou ficando aí as 20 horas de hora extra 50. E aí, vamos supor que 2 dias no mês ele trabalhou num domingo e trabalhou no feriado. Suponhamos que o feriado caiu numa segunda e ele trabalhou domingo e segunda, porque tinha que entregar um pedido, enfim. E aí acabou contabilizando que a 100% ele fez 16 horas. Como que eu vou calcular as horas extras dele? É como se fosse 2 exercícios em um. Você vai ter que calcular primeiro a 50% e depois a 100%. Dá uma olhada aqui, ó. O salário dele é 2.000, ele trabalha 220 horas. Então, eu peguei 2.000, dividi por 220 e cheguei no valor do salário hora, R$ 9,09. Ele tem hora a 50%. Então, eu fiz aqui, ó, vezes 50%, achei o valor de R$ 4,54. Aí, eu somei salário hora mais 50% em cima do salário hora. Achei o valor da hora do funcionário extra 50%, 13,63. Quantas horas ele fez? A 50, 20, né? Tá aqui no enunciado. Então, eu coloquei, ó, 13,63, que é a hora dele mais 50%, vezes as 20 horas que ele fez no mês, na semana, que deu R$ 262,60, tá? R$ 262,60. Foi o valor que deu a 50% referente às 20 horas que ele fez no mês. Aí agora, peguei o salário do funcionário. Eu preciso fazer isso de novo, professora? Não, não precisa, mas eu fiz no exemplo para ficar bem detalhado. Se você quiser fazer exatamente do jeitinho que está aqui no exemplo, faça. Se você falar, não, eu já sei qual que é o valor do salário hora dele, então não preciso fazer isso, não faça, tá? Mas eu fiz. Peguei novamente o salário, dividi por... Isso aqui é 200 porque eu errei novamente, tá? Por favor, desculpa. Mas é 220, tá? Corrijam aqui, por favor, foi um erro meu. Então, eu pego o salário, divido por 220, acho o valor do salário hora, pego o valor do salário hora e multiplico por 100%, tá? Ou o dobro, que dá os mesmos R$ 9,09. Aí eu somei R$ 9,09 da hora dele normal, mais 100%, que é o dobro, e deu o valor de 18,18, que é o valor dele de hora extra 100%. Aí eu multipliquei por 16. Por quê? Porque no enunciado está falando 16 horas a 100%. Então, eu cheguei no valor de R$ 290,88. Então, o que eu vou fazer? Eu já achei o valor que a empresa vai ter que pagar para esse funcionário a 50% e eu já sei o valor que a empresa vai ter que pagar para esse funcionário referente a 100% das horas que ele fez. Agora, eu tenho que saber o valor do salário bruto. Então, vai ser
os 2.000, que é o salário dele contratual, mais os 272,60 da hora extra 50, mais os 290,88 da hora extra 100%. Então, o salário dele de 2.000 foi para R$ 2.563,48. Ele teve um aumento de R$ 563 de hora extra. Bacana, né? Foi uma bela de uma ajuda, né? E aí, claro, esse é o salário bruto. E se as horas extras vierem no holerite, vai ser feito desconto de INSS e imposto de renda. Em qual valor, professora? Se as horas extras vieram no holerite do funcionário, você vai calcular o INSS e o imposto de renda em cima desse valor aqui, ó. Tá? Lembrando vocês que o INSS a gente calcula em cima desse valor e o imposto de renda a gente calcula com a base de cálculo, que é esse valor menos o valor de INSS, né? Lembrando vocês. Vamos praticar então, gente? Então, eu passei alguns exercícios aqui para vocês fazerem, né? Calcule as horas extras dos seguintes funcionários e o valor total do salário. Então, não é só para você calcular o valor das horas extras. Eu quero que você chegue no valor do salário bruto, o valor do salário total desse funcionário, tá? Então, um funcionário tem um salário de 1.830 horas a 50%. Aí, o segundo funcionário tem um salário de 3.240 horas a 100%. O funcionário tem um salário de 1.750 e fez 80 horas a 50%. O funcionário tem um salário de R$900, fez 100 horas a 50% e 30 horas a 100%. Tá? E o funcionário tem um salário de 4.000, fez 50 horas a 50 e 20 horas a 100. Tudo bem? Então, o exercício 1 você vai em cima do exemplo 1, o exercício 2 você vai fazer em cima do exemplo 2, o exercício 3 você vai fazer em cima do exemplo 1 e os dois últimos você vai fazer em cima do exemplo 3. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa 9ª aula. Nessa aula, a gente aprendeu a importância das horas extras e como são feitos os pagamentos, os cálculos de forma correta. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até mais.